Balde Sacana. Simplesmente diferente. Hoje o Chutando Balde é pra quem vive repetindo aquela frase que atravessa gerações como se fosse uma lei da física. Maria vai com as outras. Bora chutar esse balde. E aí, seus baldes e baldinhas, balde sacana na área. Todo mundo fala isso como crítica, mas quase ninguém percebe que a maioria faz exatamente a mesma coisa. Compra porque todo mundo comprou. Cancela alguém porque a internet mandou. Defende político como torcida organizada. Usa roupa igual, fala igual, pensa igual. O ser humano adora fingir que é único enquanto entra na fila da opinião pronta. Aí aparece uma pessoa que resolve pensar por conta própria e pronto. Chamam de estranho, arrogante e antissocial do contra. Não, ela só desligou o piloto automático. Maria vai com as outras não é só seguir pessoas, é abrir mão do próprio cérebro. É deixar que influencer decida sua vida, que vizinho escolha seu sonho e que comentário de rede social dite sua personalidade. Se todo mundo resolver pular num buraco, tu pula também? Parece piada, mas basta olhar qualquer modinha da internet. Um monte de gente fazendo a mesma dancinha, repetindo a mesma frase e brigando pela mesma besteira. A fábrica de clones segue produzindo em tempo integral. Deve ter hora extra. Ser resistente é justamente o contrário. É ouvir todo mundo, mas decidir sozinho. É mudar de ideia quando aparecem fatos, não porque a multidão gritou mais alto. É ter coragem de ficar sozinho quando todo mundo resolveu andar na direção errada. Quem vive precisando da aprovação dos outros nunca descobre quem realmente é. Vive alugando a própria personalidade. Então, da próxima vez que alguém disser Maria vai com as outras, lembra de uma coisa. O problema nunca foi caminhar junto. O problema é caminhar sem saber por quê. Quer um exemplo? Aqui vai. Chega ao Brasil uma nova ideia. Alugar moto para trabalhar. A empresa faz uma publicidade pesada. Parece até que descobriram a fórmula da riqueza. Dizem que é só dar umas voltinhas que você vai fazer rios de dinheiro, que a parcela é menor que um pão com café. E no final, a moto é sua. Lindo, né? Pois é. Aí começa o efeito Maria vai com as outras. Um vê o outro entrando, grava vídeo feliz no primeiro dia, posta foto da moto novinha, e de repente parece que quem não entrou está perdendo a oportunidade da vida. Só que quase ninguém para 5 minutos para fazer conta. Quanto vai gastar de combustível, manutenção, pneu, óleo, seguro, tempo parado, imprevistos. Será que a demanda da cidade realmente paga essa conta? Ou você está contando com um lucro que só existe na propaganda? O problema não é alugar uma moto. Para algumas pessoas pode funcionar muito bem. O problema é entrar, porque todo mundo entrou, sem analisar se aquilo faz sentido para a sua realidade. É exatamente disso que eu estou falando. Maria vai com as outras, não é só seguir pessoas, é desligar o cérebro e ligar o modo manada. Quem pensa por conta própria faz pergunta antes de assinar contrato. Quem vai na onda assina primeiro e pergunta depois. E quando a conta chega, descobre que propaganda vende sonho, mas boleto cobra realidade. E agora é que o balde voa longe. Sem perceber, a pessoa pode acabar ficando presa a um sistema de longo prazo. Assina um contrato de anos, achando que está comprando liberdade, quando na prática, assume uma série de obrigações. Se houver quebra de contrato, podem existir multas ou outras consequências previstas. Em muitos modelos de aluguel com opção de compra, a moto só passa a ser realmente sua se todas as condições do contrato forem cumpridas. Muita gente só descobre isso depois. Ler contrato nunca foi o esporte favorito da humanidade. Depois reclamam que as letras miúdas eram pequenas. Eram pequenas, mas continuavam lá. E o endividamento pode começar logo no primeiro dia. Primeiro vem o dinheiro do calção. E vai por mim seus baldes, isso normalmente não é nenhum trocado. Depois vem a parcela mensal. Aí entra a gasolina. Depois manutenção, pneu, troca de óleo, lavagem, acessórios, equipamentos de segurança. E qualquer outro gasto que aparecer pelo caminho. Quando você soma tudo, aquela propaganda de é só dar umas voltinhas e ficar rico, começa a perder o brilho. O problema não é a empresa oferecer esse tipo de contrato. O problema é a pessoa entrar achando que existe dinheiro fácil, sem colocar tudo na ponta do lápis.
A propaganda mostra o sonho, o contrato mostra as regras e a realidade mostra a conta. É aí que entra a Maria vai com as outras. Um entrou porque viu o anúncio. Outro entrou porque viu o amigo. Outro porque o influencer disse que era a melhor decisão da vida. Quase ninguém parou para fazer a pergunta mais simples de todas. Isso realmente faz sentido para minha realidade? Ou eu só estou seguindo a multidão? Quem pensa antes pode até perder uma oportunidade. Quem não pensa pode ganhar uma dívida. E dívida, diferente de propaganda, costuma aparecer todo mês, sem faltar um único episódio. E não parou por aí, não. É aí que muita gente percebe que entrou numa engrenagem da qual fica difícil sair. A liberdade que a propaganda vende pode acabar virando uma obrigação diária. Você começa a pensar 2 vezes antes de tirar uma folga, antes de descansar, antes de viajar, antes de dizer hoje eu não vou trabalhar. Porque a parcela não tira folga, o combustível não tira folga, as despesas não tiram folga. Se você trabalha, paga. Se não trabalha, a conta continua chegando. Aí você roda cansado, roda sem vontade, roda gripado, roda estressado. Não porque ama trabalhar daquele jeito, mas porque sente que não pode parar. Enquanto isso, quem criou o negócio continua recebendo pelo contrato. E você continua correndo atrás do próximo valor para manter tudo em dia. Se você deixar as parcelas acumularem, além dos juros previstos no contrato, pode enfrentar outras consequências, dependendo das regras que assinou. E é nessa hora que muita gente percebe que deveria ter lido cada cláusula antes de entrar. Esse é o verdadeiro Maria vai com as outras. Não é porque a ideia é ruim para todo mundo. É porque muita gente entra sem fazer conta, sem ler o contrato e sem perguntar se aquilo realmente combina com a própria realidade. Quem decide pela própria cabeça assume os riscos conscientemente. Quem vai só porque viu a multidão indo pode acabar descobrindo tarde demais que seguir a manada pode custar muito caro. Quer saber por que eu não fui Maria vai com as outras? Porque eu já tinha passado por um acidente. Naquela época, muita gente veio me incentivar a pegar uma dessas motos de aluguel. Rapaz, é ótimo, é só vantagem. Fulano pegou? Beltrano também. Você tá perdendo dinheiro. E eu respondia, não, obrigado, eu não sou Maria vai com as outras. Eu tinha acabado de passar por um acidente. Não estava nem em condições de rodar direito, quanto mais assumir uma parcela alta e me colocar num compromisso de longo prazo. Enquanto todo mundo olhava para a moto nova, eu olhava para a conta. Enquanto todo mundo enxergava a propaganda, eu enxergava o contrato. Enquanto todo mundo dizia, vai dar certo, eu perguntava, e se não der? Em vez de pegar um dinheiro que eu nem tinha de onde tirar para entrar nesse sistema, preferi usar cada centavo para arrumar a minha própria moto. Demorou mais? Demorou. Foi mais difícil? Foi. Mas a decisão foi minha. Não porque a multidão mandou, não porque fulano entrou, não porque Beltrano disse que era maravilhoso. Essa é a diferença entre pensar e apenas seguir os outros. Eu posso até errar nas minhas escolhas, mas prefiro errar por uma decisão minha do que carregar um problema que começou porque eu simplesmente fui. Maria vai com as outras. Te convenci? Não. Então bora lá. Vou citar mais alguns exemplos rapidinho. Já tentaram me colocar em negócio de venda dizendo que eu ia ficar rico. Eu analisei e falei, não, isso não faz sentido pra mim. Uso de drogas? Dispensei. Não é porque um monte de gente usa que eu tenho que usar também. Tigrinho? Tá doido, esse eu passo longe. Se é pra depender de sorte pra ganhar dinheiro, prefiro depender do meu trabalho. Filho, todo mundo diz que é a melhor coisa do mundo. Se pra você é, ótimo. Mas eu escolhi outro caminho. A responsabilidade é enorme, e eu sei exatamente o que quero pra minha vida. Casamento? Respeito quem quer. Mas eu também sei porque escolhi continuar solteiro. Plano de saúde, várias operadoras de telefone, internet, pra tudo quanto é lado. Se a minha meta é economizar, por que eu vou aumentar minhas despesas só porque todo mundo faz? Bora pro show, pode ir. Bora gastar, pode gastar. Bora entrar na moda. Vai na paz. Eu não. Não porque eu acho que todo mundo tá errado, mas porque eu aprendi uma coisa. A vida dos outros não paga minhas contas. Não assume minhas dívidas e não sofre as consequências das minhas escolhas. Por isso eu não sou Maria vai com as outras. Eu escuto, analiso, faço minhas contas. E se fizer sentido pra mim, eu entro. Se não fizer, eu agradeço o convite e sigo meu caminho. Porque seguir a multidão é fácil. Difícil é ter personalidade pra dizer, não, isso não é pra mim. Regras pra não ser Maria vai com as outras. 1. Nunca tome uma decisão porque todo mundo está fazendo. 2.
Faça contas antes de assinar qualquer contrato. 3. Leia as letrinhas miúdas. Elas existem por um motivo. 4. Pergunte sempre. E se der errado? 5. Não confunda propaganda com realidade. 6. Não aceite pressão de amigos, parentes ou influenciadores. Eles não pagam suas contas. 7. Respeite quem escolheu um caminho diferente, mas escolha o seu. 8. Não entre em dívida para impressionar ninguém. 9. Aprenda a dizer uma palavra que muita gente tem medo. Não. 10. Não siga modinhas. Elas passam. As consequências ficam. Ou nunca coloque sua paz em risco só para não parecer diferente. 12. Antes de copiar alguém, descubra se você conhece toda a história dele ou só o que ele posta na internet. 3. Desconfie de qualquer promessa de dinheiro fácil ou felicidade garantida. 14. Lembre-se, a multidão pode estar unida e ainda assim estar errada. 15. Tenha personalidade. É melhor andar sozinho por convicção do que andar em grupo rumo ao prejuízo. Maria vai com as outras compra porque todo mundo compra. Você não. Aqui no Balde Sacana Sex Shop, quem manda é o seu prazer, não a opinião dos outros. Compra o que você tem vontade, experimenta o que desperta sua curiosidade e esquece quem vive julgando a vida alheia enquanto esconde a própria. Para de seguir o rebanho. Começa a seguir os seus desejos. Seja sacana, não seja Maria vai com as outras. Link na descrição. Maria vai com as outras, vive a vida dos outros. Quem pensa com a própria cabeça, vive a própria vida. Porque aqui a gente não segue a manada, a gente liga o cérebro antes de ligar o motor. Aqui a gente continua chutando balde, sem frescura, sem manada e sem pedir autorização pra pensar. Cola no Balde Sacana, vem ser feliz, infeliz.